Já alguma vez pararam para pensar como seria o mundo antes do grande dilúvio? Não estou a falar de um filme de ficção científica, mas de um tempo que a Bíblia descreve como sendo radicalmente diferente do nosso. Um tempo de gigantes, de pessoas que viviam centenas de anos e de uma terra que talvez nem conhecesse a chuva como nós a conhecemos. Preparados para uma viagem no tempo? Então, vamos a isso. Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num dos maiores mistérios da história da humanidade, o mundo antediluviano. Aquele que existiu antes de Noé construir a sua famosa arca. Esqueçam tudo o que pensam que sabem, porque as pistas que encontramos, tanto em textos antigos como em algumas teorias científicas, pintam um quadro absolutamente fascinante. Vamos começar pelo básico, a longevidade. A Bíblia diz-nos que pessoas como Adão viveram 930 anos e Matusalém, o campeão, chegou aos 969 anos. Imaginem só, viver quase um milênio. Como seria isso possível? Bem, existem várias teorias. Uma das mais interessantes fala de uma abóbada de água, ou um firmamento, que envolvia a Terra. Pensem nisto como uma espécie de estufa global. Gênesis fala de águas que estavam sobre a expansão. Alguns interpretam isto como uma camada de vapor de água na alta atmosfera. Esta camada não só criaria um clima tropical uniforme em todo o planeta, do Polo Norte ao Polo Sul, mas também filtraria a radiação cósmica e solar nociva. Menos radiação significa menos danos celulares e, consequentemente, um envelhecimento muito mais lento. Com um ambiente assim, a vida floresceria de formas que mal conseguimos imaginar. Fósseis de plantas tropicais encontrados na Antártida e na Sibéria apoiam a ideia de um clima globalmente quente. E a pressão atmosférica poderia ser o dobro da atual. Isto teria implicações incríveis. Por exemplo, insetos gigantescos. Já viram fósseis de libélulas com a envergadura de uma águia? No mundo antediluviano, isso poderia ser comum. Uma maior pressão de oxigênio permitiria que os seres vivos crescessem até tamanhos colossais. E isso leva-nos a outro ponto fascinante e controverso: os gigantes. Gênesis, capítulo 6, menciona os nefilins, descritos como os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Eram eles o resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Quem eram estas figuras misteriosas? Anjos caídos? Uma linhagem real poderosa? Independentemente da interpretação, a ideia de seres humanos de estatura e força sobre-humanas permeia mitos e lendas em quase todas as culturas do mundo. Desde os titãs gregos aos gigantes nórdicos, será que todas estas histórias têm uma raiz comum numa realidade perdida? Descobertas arqueológicas de esqueletos humanos anormalmente grandes em várias partes do globo alimentam esta especulação, embora muitas sejam fraudes ou interpretações erradas. No entanto, a persistência do tema é no mínimo intrigante. Vamos visualizar este mundo. Não havia chuva como a conhecemos. Gênesis diz que um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Seria uma espécie de neblina densa, um sistema de irrigação natural perfeito que mantinha a vegetação luxuriante e verdejante. Os rios seriam alimentados por fontes subterrâneas abundantes. Seria um jardim do Éden à escala global. E a tecnologia? Não pensem neles como homens das cavernas primitivos. Lembrem-se, eles tinham séculos para aprender e desenvolver habilidades. A Bíblia menciona que os descendentes de Caim já trabalhavam com metais como o bronze e o ferro e criavam instrumentos musicais como a harpa e o órgão. Tinham cidades, agricultura, metalurgia. Com vidas tão longas, o conhecimento podia ser acumulado e passado de geração em geração de uma forma muito mais eficaz do que hoje. Imaginem um mestre artesão com 800 anos de experiência.
A qualidade do que poderiam construir seria inacreditável. Mas nem tudo era perfeito. Na verdade, estava longe disso. A mesma passagem bíblica que fala dos gigantes também nos dá o motivo para o dilúvio. Diz que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. É uma descrição arrepiante. Com vidas tão longas e capacidades físicas e intelectuais possivelmente superiores, o potencial para o bem era enorme, mas o potencial para o mal também o era. A arrogância, a violência e a corrupção teriam atingido níveis inimagináveis. A sociedade antediluviana, apesar de toda a sua aparente glória, tornou-se um lugar insustentável, um projeto falhado aos olhos do seu Criador. Pensem na psicologia de viver tanto tempo. Se soubessem que tinham 900 anos pela frente, como isso mudaria as vossas decisões? Talvez a noção de consequência se tornasse diluída. O valor da vida poderia ser banalizado. A violência e a crueldade poderiam escalar sem controlo, pois a justiça parecia sempre distante. Foi neste contexto de decadência moral extrema que Noé foi chamado. Ele era justo nos seus tempos, um ponto de luz numa escuridão avassaladora. E então veio a mudança. O dilúvio não foi apenas uma inundação, foi um cataclismo que reformatou o planeta. Romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. A tal abóbada de água teria colapsado, libertando torrentes de chuva como nunca antes vistas. Ao mesmo tempo, terremotos e vulcões teriam rasgado a crosta terrestre, libertando as águas subterrâneas. O mundo que emergiu depois do dilúvio era completamente diferente. A camada protetora desapareceu. A radiação solar e cósmica começou a atingir a superfície com mais intensidade. A longevidade humana caiu drasticamente, como vemos nos registros pós-diluvianos. O clima global mudou, dando origem às estações do ano, aos desertos e às calotas polares. A pressão atmosférica diminuiu, limitando o tamanho máximo dos seres vivos. Vimos o primeiro arco-íris, um sinal da aliança de Deus de que nunca mais destruiria a terra com água. O mundo pré-diluviano, com os seus segredos, os seus gigantes e a sua glória corrompida, foi lavado da face da terra, deixando para trás apenas fósseis, lendas e o relato de Noé. E este relato serve como um poderoso lembrete. Não importa quão avançados ou inteligentes nos tornemos, a bússola moral é o que verdadeiramente define a sustentabilidade de uma civilização. A história do mundo antes do dilúvio é um quebra-cabeças gigante, e nós só temos algumas peças. Mas ao juntá-las, emerge uma imagem de um mundo perdido que nos faz questionar a nossa própria realidade e o nosso lugar na história. Um mundo que nos mostra que a grandeza física ou intelectual não é nada sem bondade e justiça. O que acham? Esta visão do mundo pré-diluviano faz sentido para vocês? Deixem as vossas teorias e pensamentos nos comentários abaixo. Gosto muito de ler as diferentes perspectivas. Se gostaram desta viagem ao passado, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem os nossos próximos mergulhos em mistérios antigos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.